olha só, a gente vai começar. Então, queria pedir um minutinho da atenção de vocês aí, a gente respirar fundo. Tá calor, mas a gente vai conseguir vencer. Foi o melhor que deu para fazer hoje. A igreja está voltando às atividades com mais energia no dia de hoje, né? Depois do carnaval. Aí, boa tarde. Aí tem gente lá embaixo fazendo vocacionado, tem jovem lá, inclusive. Então, nós estamos aqui, duas salas, né? Os filhos, os adolescentes estão lá na sala 411 com uma equipe e nós aqui com vocês, tá? Boa tarde, pode chegar, pode chegar. Então, antes da gente começar, então, para valer, eu queria fazer uma oração para iniciar a nossa reunião, tá bom? Eu vou pedir aqui para o Silas orar, para a gente começar, então, a nossa reunião. Senhor Deus eterno Pai, estamos em Tua presença, Jesus, viemos pedir, primeiramente, perdão por nossos pecados, nossas falhas diante de Ti, pois a todo momento nós somos falhos, ó Pai, pecadores, nós reconhecemos isso diante de Ti. Ó Pai, só posso estar abençoando aqui a nossa reunião, só posso estar abençoando a união de adolescente ali, ó Pai, que essa reunião aqui, ó Pai, possa ser muito produtiva, ó Pai, que nós possamos aqui, ó Pai, estar juntando forças, ó Pai, para estar ajudando biblicamente nossos adolescentes, ó Pai, crescer, ó Pai, em espírito, em verdade, e não cair, ó Pai, nas garras do inimigo, nesse mundo, ó Pai, tão mal, ó Pai, que vem atacando nossos adolescentes por todos os lados. Fique conosco, ó Pai, que nós possamos realmente estar agindo, ó Pai, em conjunto, agindo, ó Pai, conforme a Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, sair vencedores, ó Pai. Fique conosco. Eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, queria só informar os irmãos, mais uma vez, para quem chegou agora, a reunião está sendo gravada. Esse microfone é só para gravar a voz, então quem precisar perguntar alguma coisa, fique à vontade, levanta a mão, a gente vai dar a palavra e o microfone, para poder registrar a sua pergunta na gravação, porque a dúvida do irmão pode ser também a dúvida de alguém que vai assistir esse vídeo. A gente tem o hábito de gravar as nossas reuniões justamente porque a gente sabe que 5 horas da tarde num domingo não é todo mundo que consegue vir, né, e vocês são guerreiros, estão de parabéns, né, por isso, e outros não puderam, a gente sabe que não vão poder estar aqui nesse horário, mas terão a reunião disponível, né? Porque a gente teve ano passado algumas dificuldades, né, com relação à falta de informação. Não que não haviam reuniões ou orientações ou explicações, né, do trabalho, mas talvez, né, porque não vinham, a gente passou a gravar então para justamente esses que não conseguiam vir, né, não conseguem vir, eles vão ter acesso ao vídeo, né? E só um exemplo para os irmãos, nós gravamos a reunião do Retiro, tá? A reunião do Retiro teve uma presença maciça no dia lá, no domingo, no Salão Krieger. E disponibilizamos o vídeo, né? Tiveram 20 visualizações. Isso eu não sei se é bom ou ruim. Mas toda vez que alguém me perguntava alguma coisa, se era rápido, eu respondia rápido. Se não era muito rápido, eu falava, assiste o vídeo que é mais fácil. Mas assim, a gente sempre disponibiliza. E eu tenho a impressão, às vezes, que muitos que reclamam, não são os irmãos aqui, também não vão querer assistir o vídeo e vão querer continuar reclamando. Então, esse tipo de pessoa, a nossa oração é que ela se converta dos seus pecados, né, e sirva ao Senhor. Mas vocês aqui, nós contamos com o apoio, com a parceria de todos vocês. Então, eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus rapidamente, eu não vou pregar, não é tempo para isso. Quem quiser ver 4 pregações, assiste os 4 vídeos do Retiro. Recomendo o último dia, foi uma choradeira. Quem gosta de choradeira, assiste o último culto. Eu estou numa fase tão chorão assim, tudo legal. Mas vamos lá. Estamos juntos, estamos chorando pra caramba, né? Chorando na presença do Senhor, né? Então, olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 também. É conhecido de muita gente, mas eu sempre leio para os jovens, para os adolescentes, para os líderes, porque esse é um lema da juventude, é um lema meu de vida como pastor, né, como ministro do Evangelho, e é um lema da nossa igreja, para que a gente não tenha dúvida. Olha o que Paulo fala para Timóteo no versículo 16 e 17, capítulo 3, 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que esse texto rapidamente nos ensina? Nos ensina que a Bíblia toda, ela é inspirada por Deus para algo. Ela é inspirada por Deus para um propósito, e o propósito
É isso tudo aqui, ó. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Educação na justiça significa o jovem, adolescente, também um adulto que está aprendendo a palavra de Deus, ele está sendo ensinado a trilhar no caminho de obediência ao Senhor, caminho de justiça, caminho justo. Então, não há nenhuma parte da Escritura que não foi inspirada por Deus para esse propósito. Então, se alguém chega e fala, a Bíblia não é bem assim, é totalmente bem assim. Como o pastor Carlos falou hoje pela manhã, quem viu, ele comentando sobre o seminário, sobre os problemas das teologias e tal, ele está falando disso, de que nós, como igreja, acreditamos no que está escrito aqui, ó, que toda a Escritura, não tem um pedaço da Escritura, uma parte da Escritura que não seja inspirada por Deus. Tem gente que tem mania de falar que tem pedaço da Escritura que é parte da Escritura que é coisa de homem. Foram os alunos do profeta, não sei o quê. Não, toda a Escritura, tá certo? E é isso que a gente ensina para os nossos filhos. A gente ensina que toda a Escritura é útil para isso. Então, a gente está com um problema no comportamento do nosso filho. Eu vou para onde? Vou para a Escritura, entendeu? Ela tem tudo. Mas eu preciso ir no psicólogo. Vai no psicólogo, vai no médico, vai no treinador de futebol, vai onde você quiser. Mas se você não for na Bíblia, não vai resolver. Entendeu? Não vai resolver. Os outros vão ter ferramentas que vão nos ajudar didaticamente, alguma parte aí do funcionamento da cabeça do nosso filho. Mas o que vai esquadrinhar o interior do seu filho, do meu filho, dos nossos filhos, é a palavra de Deus. O que vai esquadrinhar a motivação do coração, se agrada a Deus ou não, é a palavra de Deus. E o nosso trabalho é pautado nisso aqui. Então, eu estou lendo, mais uma vez, porque é um dos textos que norteiam o trabalho da juventude. E o último texto, em Hebreus 10, 25, quem puder abrir. Então, podem anotar esse texto, meditar nele, ele já vai ser muito bom para você ter um norte do que a gente está fazendo. Agora, Hebreus 10, 25, eu sempre leio também. Esse texto foi o primeiro texto que eu li para os jovens quando eu assumi a juventude no dia 5 de novembro de 2017. Já estou começando a falhar a mente. 5 de novembro de 2017. Foi no Salão Krieger, o pastor avisou, anunciou a igreja, mandou a gente descer no culto da noite, no final do culto, para eu dar uma palavra introdutória com a juventude. Ali tinha muita gente que, inclusive, não está mais com a gente, porque não tinha expectativa na palavra de Deus, tinha expectativa em outros projetos, outras formas de se relacionar, né? Mas esse texto aqui, ele também nos ajuda a entender um pouco do que a gente vai fazer, ou já tem feito, né? Hebreus 10, verso 25. Se você quiser anotar para depois meditar com calma, você pode pegar desde o 20, desde o 19, se vocês quiserem, entendeu? Para meditar. Mas eu vou destacar o 25, tá? Vou destacar o 25, porque é um problema ainda, talvez nem não tão recorrente, como a gente estava vivendo naquele tempo. Talvez eu volte um pouquinho aqui, vou pegar do 24 e 25, tá bom, gente? Então, vamos lá. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isso aqui é o resumo do discipulado. O que o discipulado e a convivência na igreja faz? É isso aqui. Em outras palavras aí, em outras versões aí, nos encorajar, nos estimular. Quer dizer, há uma troca, há uma mutualidade. O crente cuida do outro crente. É isso que a gente precisa entender. Eu não estou escalado, então não vou na igreja. Não, eu vou na igreja, eu tenho que cuidar do meu irmão. Tenho que orar por ele, tenho que zelar por ele, tenho que apoiá-lo na palavra. É esse o objetivo de convivermos como igreja, seja adultos, adolescentes ou qualquer faixa etária da igreja. E, dentro desse objetivo, então, o autor de Hebreus, ele não apenas orienta que a gente deve viver isso como igreja, mas ele alerta para isso aqui, 25. Esse foi um alerta que eu já comecei o ministério assim. Não deixemos de nos congregar, em outras versões aí, de nos reunir como igreja, está aí, né? Como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, estamos cada dia mais próximos da volta de Jesus. É momento de nos afastarmos da convivência na igreja? Não, pelo contrário, devemos congregar, cada vez mais, congregar. Então, a vida nos chama lá para fora, a vida nos chama para
fazer N coisas, seja profissional, seja acadêmico, ou qualquer outra coisa que nos puxa lá para fora. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: cada dia que se aproxima a volta do Senhor, se torna mais importante e necessário estarmos nos reunindo como igreja. Seja o que você for fazer lá fora, você e eu faço muita coisa lá fora, assim como os irmãos aqui. Seja o que você for fazer lá fora, não pode te afastar do convívio daqui de dentro. É como o pastor Carlos tem pregado aí, nós estamos aí, Ecos da Verdade, nome de novela, né? Ecos da Verdade de um povo, sei lá, de uma terra de mentira. Uma terra de mentira, né? Inclusive, esse livro eu já preguei em janeiro do ano passado. Quem quiser detalhado esse livro, está lá no canal da igreja. Mas essa abordagem do pastor é muito legal, porque nós somos aqueles que reverberam a verdade no meio de um povo de mentira. Nós reverberamos a verdade. Então, como que eu vou reverberar a verdade se eu não venho buscar a verdade aqui? Então, eu tenho que receber essa orientação da verdade para reverberar lá fora. E o evangelho, ele não é contrário você se afastar da sociedade. Pelo contrário, ele quer que você se misture na sociedade para reverberar a verdade. Você só pode reverberar a verdade se tiver onde buscar. Na palavra, em oração com o Senhor, no seu quarto, em secreto, como Jesus ensinou, e também congregando como igreja, como está escrito aqui. Então, a orientação é clara: não deixemos de congregar. Por que a orientação é negativa, né? Ele poderia dizer assim: gente, continuemos congregando. Por que ele não escreveu assim? Ele escreveu: não deixemos de congregar. Porque a tentação é grande de deixar de congregar. Porque já estava acontecendo. Ele disse: como é o costume de alguns. Então, o que mais nos tenta é isso. É deixar de congregar. Como que eu vou reverberar a verdade se eu não estou congregando em comunhão com o corpo de Cristo, que são os irmãos aqui, compartilhando um só Espírito? Então, essa palavra introdutória aqui, do primeiro texto, que toda a Escritura é útil para que o servo de Deus seja apto para toda a boa obra, é o que está escrito, e mais esse compromisso aqui de não deixar de congregar a cada dia que se aproxima a volta de Jesus. Isso é o que norteia o trabalho da juventude. Não importa o caos que esteja em qualquer lugar na minha vida, a gente vai continuar cumprindo isso aqui. Porque se eu estou com a minha vida na confusão aí, Deus permitiu, eu errei alguma coisa, é isso aqui que vai consertar. Não adianta você tentar consertar de outro jeito, não vai consertar. Quem traz ordem no caos é o Senhor. Então, essa palavra é para encorajar vocês, é uma palavra introdutória, e dizendo também que a juventude, ela é parceira dos pais e das famílias. Nós vamos esse ano tentar nos aprimorar aí com o trabalho do Ministério de Família. Entregamos os jovens casados ao Ministério de Família, precisamos fazer aí uma transição, inclusive, com eles. Mas eu queria destacar que essa parceria, ela tem norteamentos bíblicos. Então, esse é um deles. Nosso objetivo é formar o caráter cristão de cada um dos nossos jovens e adolescentes, para que eles sejam mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo de todo servo de Deus, apto para toda boa obra. Apto para toda boa obra é apto para a obediência a Deus. E obediência a Deus é ter um caráter semelhante ao de Jesus, que obedeceu a Deus em tudo. Em outros textos, você vai ver Paulo falando, por exemplo, que quando chegar a estatura de varão perfeito, quer dizer, o alvo é Cristo, e é um alvo inatingível que se torna acessível pela fé e totalmente realizável e eficaz na glória. Então, aqui nós continuaremos numa busca infinita, cada vez mais nos aproximando da perfeição, sem nunca atingir esta perfeição. Ou seja, se eu estou nessa busca de perfeição aqui na terra, e sei que nunca vou atingir aqui na terra, significa que eu tenho que continuar me esforçando aqui, porque eu não vou atingir a nota 10 aqui. A nota 10 é na glória. Beleza? Então, o nosso trabalho aqui é apresentar esse modelo, esse alvo, que é Cristo. E eu queria, então, esclarecer para os irmãos que a juventude, ela tem, como parceira da igreja, como ferramenta aqui da igreja, ela tem uma área de atuação diferente, por exemplo, da EBD. A EBD vai ser mencionada aqui, mas lembre-se disso, ela não pertence à juventude, ela pertence, acabou de chegar o responsável do ministério, ao Senhor, e o responsável aqui é o pastor Lucas, que nos ajuda com a Josi também. Mas o fato é que nós colocamos a EBD como parte da juventude, porque os servos que estão ali trabalhando, ensinando, são os mesmos que ajudam no MEC, ajudam a gente também, porque a igreja é feita sempre dos mesmos, né? Somos nós aqui todos juntos. Então, mas assim, só para tentar didaticamente separar as coisas, e assim eu passo a palavra para os líderes,
a EBD, ela funciona como um subsídio mais teórico, né? Não que não tenha algo prático, mas ela tem uma ênfase teórica. Esse conteúdo teórico é passado para cada um de nós e para os nossos filhos também. Esse é o forte da EBD. O forte, por exemplo, dos embaixadores e das mensageiras é um despertamento da vocação missionária e um relacionamento ali com missionários, conhecendo missionários, e também desenvolver essa área, esse DNA missionário que todo crente deve ter. Então, é uma outra vertente, né, da vida cristã, dos nossos jovens e adolescentes, especificamente adolescentes. E também a juventude entra em que área? Na área prática. Ela pega toda essa experiência que você, né, que o seu jovem, seu adolescente recebe ali na área missionária, com as mensageiras e os embaixadores, na área teórica, veja, com maior predominância teórica na EBD, e a gente coloca em prática. É a hora da prática na juventude. Então é na juventude que eles vão aprender a fazer culto, que eles vão aprender a se reunir, que vão aprender a fazer encontros, e vão ter estes encontros que também trabalham estes assuntos importantes, não apenas de forma teórica, mas de forma prática, convivendo, compartilhando. Então a juventude, ela trabalha mais essa parte prática. Então lembrando que a gente tem encontros grandes e encontros pequenos. Os encontros pequenos são os pequenos grupos que serão falados aqui. Os encontros grandes, um deles está acontecendo aqui nesse momento, na sala 411, porque nós temos que ter um senso de unidade. Se a gente ficar só de grupinho em grupinho, a gente também não consegue dar esse senso de unidade. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma orientação. Mas essas três vertentes, meu filho só vai na embaixada, vai faltar as outras partes da formação dele. Meu filho só vai na mensageira, meu filho só vai na juventude, não vai na EBD. Como que ele vai praticar se ele não está recebendo o subsídio, a substância teórica? A gente dá, mas a gente não tem tempo, inclusive, de encontros para ficar dando sistematicamente subsídio teórico. Então, precisa da EBD. A EBD é parceira da igreja. Então, se você pensar, se um desses aspectos faltar, vai falhar a formação cristã. E o alvo é Jesus, é serem parecidos com Jesus. Lembre-se disso. O alvo não é diversão, é serem parecidos com Jesus. Mas é muito bom se divertir. Eu gosto, eles também gostam. Então, assim, a gente também vai se divertir. Mas também, até para se divertir, se eu vou pular para quê? Tem que pular com um propósito, com algum objetivo bíblico por trás desse pula-pula aí. O pula-pula é só para a gente rir. Então tá, mas isso é bíblico. Porque a gente rindo junto ali, a gente está celebrando ali a alegria da fraternidade cristã. É bíblico. Se tiver um respaldo bíblico, a gente pula. Se não tiver respaldo bíblico, nem pular, a gente vai pular. Deu para entender? Então eu vou passar a palavra então para os líderes que vão começar aí. Silas. Gente, boa tarde. Meu nome é Silas, alguns aqui me conhecem, tá? Eu, juntamente com a Carla, minha esposa, nós somos os novos líderes dos adolescentes, tá, esse ano. Marcamos essa reunião com vocês, estamos muito felizes, porque vocês poderiam estar no ar-condicionado, no conforto do lar de vocês em casa, e vieram, né, sinal que vocês estão preocupados com a vida espiritual, com o crescimento, né, bíblico da vida do filho de vocês. Vamos fazer um quebra-gelo rapidinho aqui, tá, com vocês. A Carla vai estar passando uma bexiga, uma bola, né? E uma caneta. Vocês vão encher, no caso o casal, uma bola só. E vão colocar o nome do filho de vocês. E fazer um desenho, como se fosse um filho de vocês, ou bota só o nome, tá? E a gente vai prosseguir aí nesse quebra-gelo. Vamos fazer rapidinho, que a gente está com um tempo já ocorrido. Enche, coloca o nome do filho. Se quiser fazer um desenho, pode fazer. Cada um faz um. Se tiver dois, cada um faz um. Tá faltando, Carla? Faltou caneta? Tem caneta aí, Josi? Mas vou encher a bola. Viral, né?
para estourar não, Birão. Se estourar aí é o outro. Precisa encher muito não, gente. Coloca o nome. Faz um desenho aí de uma característica aí do filho de vocês. Coloca o nomezinho para não perder, tá? Durante a dinâmica. Quer outra? Faz um desenhozinho. Faz um desenhozinho aí, uma caricatura. Sobrando caneta? Alguém quer caneta? Aí, tá igualzinho o Guilherme. É rapidinho, gente. Só colocar o nome e fazer um desenho caricato aí. Isso. Isso. Realmente. Segura. Pedi pro pessoal levantar, né? Tá pronto? Gente, vou pedir para vocês ficarem em pé agora, porque a intenção é bagunçar mesmo, tá? Vocês chegam um pouquinho para frente e as cadeiras para trás. O ventilador vai continuar ligado, que a intenção é voar. A intenção é nosso filho voar. Pode chegar para frente, pessoal. Aqui, ó. Pessoal aí de trás, chega para frente e empurra as cadeiras para trás. Pode vir para cá pro miolo. Dá uma bolinha para ela, cara. Chega para frente, pessoal. Chega para frente. Chega para cá. Pode chegar para cá. Isso aí. Vamos lá. Essa bola aí é o filho de vocês, tá? Ele tá aí nas mãos de vocês, sendo dominado. E agora vou pedir para que vocês estejam de leve, dando um toquezinho para cima, mantendo eles aí cercados. De leve, pastor, de leve, de leve. Agora ele começou a sair de casa, começou a ir para a escola sozinho, você vai jogando com mais força. Um pouquinho mais força. Isso. Ele está indo para o preparatório sozinho. Ele está indo para a igreja sozinho. Vai jogando. Agora, gente, olha só. Agora ele começou a sair com os amigos, tá? Ir para o shopping. Vai jogando mais alto. Capricha no levantamento. Agora, ele começou a dormir na casa dos amigos. Vai jogando pra cima. Isso. Vocês já estão perdendo. Já estão tendo uma distância maior. Agora cada um pega o balão que consegue pegar. Vai, irmã, solta o seu filho, irmã. Solta o seu filho, irmã. Ele está dormindo fora já. Gente, olha só. Um minuto de silêncio. O filho de vocês já está dormindo na casa dos amigos, tá? Mas vocês vêm aqui, ó. Tem uma irmã que deixou o filho dormir na casa dos amigos. Ela está controlando ali o filho dele. Agora ele está viajando para os States. Joga ele para cima. Joga. Deixa ele ir embora, deixa ele voar. Agora você vai pegar o que está mais próximo de você e segura. Esquece seu filho, pega o mais próximo, segura e senta. Pega o mais próximo e senta. Pega o balão mais próximo e senta. Isso. Agora, gente, qual o balão que está na mão de vocês aí? Qual o filho, Josi? Oi? Rafa. Isso.
Guilherme, aqui, gente, rapidinho. Peraí, não troca não, gente. Deixa assim, não troca não. Não troca os filhos, não. Não troca os filhos, não. A gente quer saber o seguinte. O filho de vocês está na mão de outra pessoa. Vocês confiam nessa outra pessoa? E aí? Vocês nem sabem onde está o filho de vocês. A gente quer saber se vocês confiam. Vocês confiam nela? Ah, o pastor já achou o Guilherme. Tá, agora olha só. Olha só, gente, para terminar rapidinho. Agora vocês vão jogar de novo e a Carla, que é líder dos adolescentes, vai ajudar a conter, vai ajudar a segurar o filho de vocês, tá bom? Vai, Carla. Vai pro meio da multidão. Pode jogar para cima. Isso. A Carla vai ajudar. Joga para cima que a Carla vai ajudar. Agora, gente, vocês jogam pra cima e saem que a Carla vai segurar a onda aí, vai pegar o filho de vocês. Sozinha ela vai dar conta. Vai, Carla. Pode sentar, gente. Pode sentar, gente, pode sentar. Pode sentar, gente. Completo. Gente, vamos fazer o fechamento rapidinho. Enquanto nossos filhos estão em nossas mãos, enquanto ele está só indo para a escola, enquanto a gente leva na escola, enquanto a gente leva na igreja, debaixo de nossas asas, a gente consegue ter o controle. Quando ele começa a crescer, começa a viajar, começa a dormir na casa dos amigos, a gente começa a perder o controle. A gente não sabe mais em que mãos nossos filhos estão, né? E quando eu pedi a Carla para estar apoiando vocês, esse é o trabalho que nós fazemos na igreja, de estar ajudando no crescimento do adolescente, de estar ensinando o adolescente biblicamente. E o que acontece? Vocês saíram, Carla ficou desesperada. Mesmo se eu viesse aqui para ajudar ela, né, que nós dois somos líderes, nós não daríamos conta de tantos adolescentes. O que nós queremos deixar para vocês claro é o seguinte: sem a ajuda de vocês, nós não somos ninguém. Sem o apoio de vocês, nós não conseguimos dar conta também. Então, a nossa parceria é muito importante. Em tudo que nós vamos fazer. No trabalho em casa com vocês, cobrando a leitura bíblica com o filho de vocês, cobrando o estudo da palavra, fazendo o culto doméstico, assim também como os eventos da igreja. Muitas vezes aqui nós vemos, acontece em alguns casos, que já chegou aos nossos ouvidos que o pai ou a mãe não quis trazer o filho para uma imersão jovem, igual acontece na casa do Henri, um culto jovem de sábado. Eu sei que às vezes é cansativo, eu já estou com um pré-adolescentezinho lá em casa, e às vezes traz para a embaixada, chego cansado de plantão, a Carla falou, tem que levar esse trânsito louco de Campo Grande. Só que o João, ele só pode dar continuidade ao trabalho aqui se eu estiver junto com ele na embaixada. Está aqui, trouxe, pá, e fazendo o estudo com ele em casa. Então, assim, esse quebra-gelo, além de quebra-gelo, é uma reflexão. Que fique bem claro para vocês. Nós temos que trabalhar juntos, em parceria. Senão, a obra não anda. Tá bom, pessoal? Vou passar para a Carla aqui. É isso, gente. Esse foi o nosso quebra-gelo. Passa aqui. É a leitura bíblica. Não, antes da gente fazer a leitura bíblica, eu quero apresentar para vocês a equipe. Essa equipe foi apresentada no dia 31 de dezembro, lá na igreja. Não sei se todos viram, né? Então, houve uma modificação enorme. Antes era só o César e a Tainara, na liderança dos adolescentes. Estão me ouvindo? É porque eu estou com o microfone, aí parece que o microfone está saindo, mas não está saindo, né? Está saindo só no vídeo. E agora a gente tem uma grande equipe de trabalho, graças a Deus, porque são muitos adolescentes. Então, né, o pastor Henri, nós dois que vamos responder, né, pelos adolescentes, mas junto conosco, as crianças, pode passar. Aí, junto conosco, nós temos todos esses líderes auxiliares. É diferente
de PG. Alguns estão também trabalhando nos PGs, só que tem líderes de PGs, discipuladores, que não estão nessa foto. Então, o César e a Tainara continuam, temos o Hugo e a Anitta também como líder de PG, nós dois e a Aline, porque nós, né, o Bruno foi para a Igreja Batista de Itacuruçá, então ele não está mais no PG de sexta-feira. Depois eu vou falar os dias de PGs. Mas qualquer problema adolescente, se a gente não tiver, nós, né, 4, né, com a Raquel, se nós não tivermos disponíveis, vocês podem procurar esses outros 5 casais, tá? Então, gravem o rostinho. Nós que vamos ficar responsáveis pelos encontros de domingo. É diferente a união que a gente está renovando agora, né? Começando hoje. Então, nós somos os responsáveis. Pode passar aí, Danilo. Agora, a gente já até orou, né, gente? Mas vamos orar novamente? Pedir o pastor Lucas para fazer essa oração? Senhor, nós te agradecemos, porque nessa tarde o Senhor nos permite estarmos juntos aqui, porque todos nós temos o mesmo desafio de conduzir nossos filhos na fase da adolescência nos caminhos do Senhor. Nós queremos, ó Deus, diante do Senhor, reconhecer a nossa responsabilidade, o nosso papel enquanto pais, mães responsáveis dos nossos adolescentes, na condução, no discipulado dos nossos filhos no caminho do Senhor. Não queremos, ó Deus, terceirizar isso para ninguém. Não queremos, ó Deus, entregar essa responsabilidade e privilégio que o Senhor nos deu a nenhum outro. Mas nós somos muito gratos ao Senhor pela nossa igreja, pela visão do pastor Carlos Elias para as novas gerações, pela vida do pastor Henri, da Raquel, da sua família, ó Deus, que tem desempenhado esse ministério, pela vida, ó Deus, do Silas, da Carla, dos seus filhos também, e todos os demais da liderança. Nós te agradecemos e louvamos, porque eles são parceiros nossos nessa empreitada. São pessoas que o Senhor separou, que o Senhor colocou nas nossas vidas, das nossas famílias, para nos ajudar no discipulado dos nossos filhos. A minha oração a Deus, nesse momento aqui em que estamos juntos, é que nenhum dos nossos adolescentes se perca, mas que o Senhor alcance a todos com a tua graça soberana, com a tua graça irresistível. Muito obrigado a Deus por tão grande amor que o Senhor demonstra por cada um de nós, que esse amor a Deus possa também ser visto, testemunhado, experimentado e multiplicado na vida dos nossos filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 4, de 13 a 15. Está ali na... até melhor. Vamos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse texto é a passagem dos dons, né? Todos nós conhecemos muito bem. Mas o objetivo do texto, ele cabe perfeitamente a nós como pais e mães. Porque é isso que a gente quer para o nosso filho, que eles cresçam, não ajam mais como crianças. Apesar da gente ter o pleno entendimento que a adolescência é a fase de transição. É a fase que eles estão ainda sendo levados por esses ventos. Então, se a gente não oferecer para eles uma base forte, bíblica, eles não vão ficar na igreja. E isso, irmãos, não é responsabilidade nossa só. É papel do pai e da mãe. A gente vai estar aqui, ó, tentando segurar a bolinha. Mas isso, a instrução, ela vem de casa.
Então, muitas vezes, a gente delega à igreja, e eu falo por mim também, né, gente? Eu também tenho um filho aí, tenho 2, né, agora. A gente delega à igreja toda a base espiritual do nosso filho e da nossa filha. E em casa, a gente só cobra. Fez a leitura diária? Fez isso, fez aquilo? Mas não está ali sentando junto, instruindo, usando os textos bíblicos na hora oportuna. Para a gente usar, a gente tem que saber. Então, a responsabilidade é nossa, de vocês, sobretudo. Vocês é que são os pais e as mães. A responsabilidade que Deus confiou foi a vocês. A gente vai estar aqui auxiliando, ajudando vocês. Então, é importante que haja esse diálogo. Nós estamos abertos a isso. As críticas também, lógico, porque sem crítica a gente não vai crescer. Então, o nosso objetivo, né, com o nosso trabalho esse ano, e daqui para frente, né, quanto Deus permitir que a gente esteja, né, ajudando, né, é que realmente os adolescentes eles não sejam jogados, né, de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, mas que eles alcancem essa maturidade cristã. E, por isso, né, quais são os nossos objetivos? Pode passar aí. Primeiro, auxiliar vocês, né, que têm filhos entre 12 e 17 anos. Há alguns que acabaram de completar 18, a gente está dando, como é que fala? Uma colher de chá, deixando que eles continuem, tá? Aí, quando fizer 19, infelizmente. Na educação e formação da cosmovisão cristã, através do ensino do Evangelho de Jesus Cristo e discipulado. E aí, com isso, a gente vai fazer o quê? Priorizar esse ensino bíblico centrado no Evangelho nas atividades do ministério. Pode passar. Abordar questões essenciais da adolescência, tais como masculinidade, feminilidade bíblica, relacionamentos, etc. Cortou ali, né? Acompanhar intencionalmente os adolescentes na caminhada cristã. Então, sobre isso aqui, gente, masculinidade, feminilidade. Eu lembro que em 2019, nós éramos para ter assumido, rapidinho um resumo, né? Nós éramos para ter assumido os adolescentes em 2019. Só que eu engravidei e veio a pandemia. Aí, nisso, o César e a Tainara, né, que assumiram. Naquela época, eu lembro do pastor ter falado assim para mim e para o Silas, né? Eu quero que você, Silas, ensine os meninos a serem homens e você ensine as meninas a serem mulheres. Por quê? Hoje em dia, você se submissa ao marido é uma aberração. Por quê? Não há o entendimento de submissão bíblica. Então, a gente vai resgatar, sim, esses valores de masculinidade, feminilidade, de acordo com a Bíblia, tá? E outros assuntos que, para isso, a gente vai precisar da ajuda de vocês e deles também. A reunião que eles estão tendo é basicamente parecida com a nossa, tá? Depois a gente vai fazer um levantamento de temas de mais assuntos. Por isso que eu deixei a linha aberta. Esse é o principal. Mas outros assuntos vocês é que vão sugerir para a gente, tá? Pode passar. O pastor já falou um pouquinho sobre isso no início da reunião. Qual a nossa área de atuação? Como juventude, não podemos deixar de lado a EBD. O pastor comentou, tem jovem que vem no culto, jovem, faz parte de PG, mas na hora de acordar cedo é aquele sacrifício. EBD, irmãos, é muito importante. Eu também sou professora da EBD. Então, eles não vão fugir mais de mim, não. Se estiver faltando a EBD, eu vou cobrar, porque eu vou estar aqui todo domingo de manhã, entende? Culto jovem, a gente vai estar ali, ó, olhando direto, quem vem, quem não vem. E, graças a Deus, eu sou professora, né, de língua portuguesa. Então, eu tenho uma facilidade de decorar o nome deles. Absurda. Então, rapidinho, já decorei o da Mariá, né? Rapidinho. Conheci a Mariá no retiro, praticamente. Então, eu sei por nome, ainda estou aprendendo. E eu espero também saber o nome de vocês, tá? Os pequenos grupos, eles vão acontecer quinzenalmente, às sextas, sábados e domingos. Então, vocês é que vão escolher com o filho de vocês a melhor data, o melhor dia da semana. Alguns PGs já têm a data fixa, outros não. O da Tainara já tem data fixa até o final do ano. Eu vou disponibilizar no grupo de responsáveis. Todos estão no grupo? Tá. No final a gente acerta. Depois eu vou botar o número ali, o QR Code, né? Já está até ali. A união de adolescentes, a gente
Por enquanto, está com esse nome ainda, de Juntim. Mas mudou. Antigamente, o Juntim era só brincadeira, jogos, tinha uma palavra, mas agora não. O objetivo, eu não sei quanto tempo vocês têm na Igreja Batista, mas na nossa época de adolescente, quem é da Igreja Batista? Há muito tempo. A gente tinha a união de treinamento. Esse é o objetivo agora da união de domingo. A gente vai resgatar... Oi? Silas Cunha, né? Agora é Silas de quê? Então, a gente vai resgatar isso. A gente, por enquanto, está com esse nome de Juntim, né? Porque eu, particularmente, gosto muito, mas tem adolescente que não gosta. Pois é. Então, eles vão lá ver se vão continuar com esse nome ou não. Pois é. Se botar o nome de jovem, mostrar para eles, não, que é um de velho. Então, qual o objetivo? Treiná-los para serem capazes de organizar um culto. É igual na nossa época, quem fez união de treinamento. Até porque, irmãos, daqui a pouco a gente está mais aqui não, gente. Eles é que vão assumir. Eles é que vão cuidar dos meus filhos, né? Daí, ó, da Valentina. Então, esse é o nosso objetivo. Os primeiros 30 minutos da união de adolescentes será dedicado a eles organizarem a devocional. Oração, leitura bíblica com alguma aplicação, mesmo que seja assim, bem superficial, né? Mas para eles aprenderem, conduzirem o louvor. Aí os outros, né, 30, 40 minutos serão dedicados ao estudo relacionados aos temas que vocês vão sugerir. Tá bom? Então vai funcionar assim. A princípio, nós pensamos de ser quinzenalmente. Mas tudo isso vai ser ajustado de acordo com as famílias. Porque não adianta eu falar, vai ser quinzenalmente, e aí, cadê os adolescentes? Se for necessário, a gente coloca uma vez por mês. Tá? Então, tudo isso eu vou precisar do feedback de vocês. Estamos fazendo algo bem democrático. Né? Até porque é para todo mundo estar presente. Não vale a pena eu estar aqui com 10 adolescentes. Né? Se são 60, eu acho. São muitos, né? A gente, inclusive, vai fazer um cadastro para a gente saber quantos nós temos. E agora que vem o diferencial, né? Digamos assim. Na reunião do ano passado, eu não estava presente, mas a Diana fez uma pauta. Não sei quem estava presente nessa reunião. Em julho do ano passado. Foi uma ata? Teve uma ata? Olha só, quanta gente. Mas é porque está misturado. Pai... Tá misturado também. Líder, tem muita gente. Uma das coisas que os pais, naquela época, pediram foi uma reunião bimestral de responsáveis. Eu não sabia disso, irmãos. Não sabia disso. Eu soube isso ontem à noite, quando a Diana me passou essa ata, quando já estava tudo planejado. Então, o que a gente pensou? De não só trabalhar com os adolescentes, mas também trabalhar com vocês. Por quê? Não que eu saiba tudo, pelo amor de Deus, gente. Não tem nada não, tá? Tudo bem, tem idade para ser mãe deles também, mas... não sei não. Vou contar com a parceria de vocês até nisso. Temos a Rosiane, que é psicóloga. Quem mais? Você é fono, né? A Liliane é fono. Psicóloga também? Aí. Então, a gente vai fazer um trabalho conjunto, com palestras. A princípio, a gente vai usar esse livrinho aqui. São somente 4 reuniões, contando com a de hoje. Então, nós só temos 3 daqui para frente. A gente vai trabalhar esse livretinho aqui. São dicas para os pais, princípios bíblicos para a família. É muito bonzinho, mas tem muita coisa importante aqui. Então, vai ser mais para a gente trocar experiência, criar uma rede de apoio. Às vezes, a gente não incentiva essa amizade dos nossos filhos com irmãos da igreja. E aí, gente, eles vão procurar amizade lá fora. Olha o prejuízo para a gente. Eu quero que meu filho tenha muito amigo aqui dentro, do que ele procurar amigo lá fora, que vai, né, de repente, desvirtuar. Claro que faz parte ter amigo não crente, óbvio, até porque eles também precisam saber de Jesus. Mas o bom é que eles tenham amizades cristãs. Isso vai fortalecer para que eles não se desviem, né, no futuro, né, na juventude. Então, nós teremos 4 encontros. Pode passar. E aí vem o principal, né, gente, que é a agenda para vocês se organizarem. Eu vou disponibilizar também no grupo dos responsáveis todas as datas. Então, aqui em março, normalmente serão 2 encontros.
Só que maio e outubro, e dezembro não tem. Maio e outubro que só teremos um encontro. Tá? Esses aqui... agosto não tem, porque é o mês inteiro da juventude, então tem muita programação. Tá bom? Mas isso aqui é para os filhos de vocês. Esses aqui. Dos pais. Passa aí, Danilo. Os nossos são esses aqui. Hoje, né? O próximo, 30 de abril, 30 de julho e 24 de setembro. Só mais 3 encontros. Provavelmente a gente vai estudar esse livro, mas aceito sugestões. Tá bom? Então, gravem aí, marquem essas 3 datas para... e nesse mesmo dia vai ter união também para eles. Igual hoje. Vocês virão e eles também. Tá bom? Além daquelas outras. Salvem essa data também, por enquanto... A gente ainda não viu o sítio, mas a gente ainda vai... A princípio é essa data, porque é um feriado também, um feriadão, que é o acampamento dos adolescentes. Tá? Já viu o sítio? É isso, né? Acho que acabei. E aí o QR Code, gente. Se alguém está fora do grupo dos responsáveis, já acessa aí. Com o celular, eu vou finalizar aqui. Eu vou abrir para as perguntas aqui. Olha só, esse QR Code, para quem quiser tirar a foto aqui, mas esse material vai ser lançado no grupo em PDF. Danilo, disponibiliza. Você tem acesso aí no seu celular aí? Tá difícil agora? Tá, então o Danilo vai disponibilizar nos grupos o material. Ele também vai... porque tem gente que não sabe acessar pelo QR Code ou porque o celular não está configurado. Então, também vamos disponibilizar o link do grupo, nos outros grupos aí da juventude, para quem quiser, e vai repassando aí. Vai repassando o link do grupo de responsáveis. Tá? Quem quiser, me chama também em inbox, no privado. Oi? Pode. Eu vou botar no grupo dos responsáveis esse PowerPoint com a agenda, tá? E também um formulário para vocês preencherem. Então, o ideal é que vocês façam isso rapidinho. Por quê? Senão, depois a gente esquece, né? Para a gente ter o controle. É o cadastro de adolescente. Eu coloquei algumas perguntas como obrigatórias. Obrigada, amor. Algumas perguntas como obrigatória. A profissão de vocês. Por quê? Para ofuscar a vida de vocês, nem pensar, irmãos, para vocês ajudarem. Dentre os temas, eu pensei de abordar temas da vida mesmo, comum. Por exemplo, alimentação saudável. Aí, de repente, se a gente tem alguma nutricionista aqui para abordar esse tema. Bullying, a questão do bullying, de depressão, ansiedade. Tem muitos adolescentes ansiosos. Aí já temos 2 psicólogas. Entenderam? Então, assim, o que vocês puderem contribuir. Eu sei que tem mãe aqui, que acho que é mãe do Caio. Mãe do Caio. Quem é? Que falou que faz... Não sei se é mãe do Caio. Que faz um brownie maravilhoso. Que é uma doceira de mão cheia. Então, assim, a gente vai ter momentos de meninos separados das meninas. Então, de repente, tem um dia para a gente ir para a cozinha com as meninas. Tem muita mãe, né, irmãs? Que querem cozinhar todo dia, não deixa a filha cozinhar. Então, passar umas receitas, coisas assim, entendeu? Variadas. Para eles terem comunhão também. Então, a gente precisa saber da profissão de vocês para isso, para a gente ter ajuda, tá? É isso. Então, assim, qualquer necessidade para entrar em grupo, alguma coisa, não chegou para você, pelo menos manda um zap para mim. Porque o meu telefone está no boletim, tá? O meu WhatsApp está no boletim. Não conseguiu falar com ninguém. Então, fala comigo lá no boletim e eu jogo o link do grupo para você entrar no grupo de responsáveis. E a gente vai aguardar, eu até vou aguardar então, para ver se até o final da noite todo mundo que está fora do grupo entra no grupo, tá? E aí a gente só vai colocar o material depois que todo mundo entrar, tá bom? Que aí fica mais fácil para a gente. Agora eu queria abrir a oportunidade, se alguém tem alguma pergunta, senão eu vou dar uma palavra final. Porque agora o culto é só uma vez por mês, né? E eu percebi que algumas vezes alguns pais querem deixar o filho à vontade para o culto jovem, né? E aí não participa e tal, mas fica lá embaixo no estacionamento.
às vezes fica no carro, ou às vezes traz o filho, vai para casa, depois volta, busca o filho, vai para casa de novo. Eu queria sugerir, assim, que não que seja algo formal, mas que os próprios pais pudessem estar juntos enquanto tem culto da juventude, aproveitar uma vez só por mês. Né? Às vezes a gente mesmo tem outras atividades PG, a gente não consegue vir, então a gente dá um jeito do Guilherme vir, vai lá fazer outra coisa, mas quem pode estar aqui seria um momento muito bom de network, né? Às vezes compartilhar alguma coisa, assim, até para ser ajudado, né? Nos desafios com os nossos filhos, né? Porque, assim, às vezes eu vejo que os pais já estão ali, né? Só que eu acho que é complicado o próprio pai se oferecer para estar junto. Eu acho que se já tiver alguma coisa assim, não, os pais estão na sala tal, se você quiser participar também, aí, entendeu? Todo mundo vai lá, assiste um filme ou uma conversa para falar de alguma questão específica, até mesmo de problema que às vezes surge na igreja, às vezes tem problema de relacionamento, né? Como que a gente pode ajudar os meninos? Então, eu acho que queria sugerir, mas não que fosse mais uma tarefa, né? Oficial, para ter um trabalho, nossa, de organizar, mas que fosse dos próprios pais, né? Participem dos próprios pais. Na verdade, ano passado, quando a gente teve algumas conversas com alguns pais, o pastor Lucas também recebeu essa solicitação, de alguma forma ou de outra, muitos pais pediram apoio, que a gente desse algum material, ou desse alguma palavra, ou até mesmo, né, trouxesse um ensinamento bíblico, que abordasse o assunto criação de filhos. Lembra, pastor Lucas? Teve esse questionamento, essa necessidade. Então, unindo a sua ideia ao que foi solicitado também, e que isso é uma coisa que nós, como liderança, temos que também ajudar. Não, veja bem, assim, a missão da juventude é cuidar dos filhos de vocês. Mas a gente sempre tem que estar conversando com vocês. Então, a gente vai também, de tabela, vamos dizer assim, né, por tabela, né, passar algum subsídio bíblico para que vocês possam também, né, biblicamente, ele trabalhar com seu filho, né, dar a melhor instrução para o seu filho. Claro que o Ministério de Família tem a prerrogativa nessa área, né, aqui na igreja, ele tem a prerrogativa. Mas nós somos uma igreja só, nós somos irmãos, um só batismo, um só Espírito, nada nos impede, como juventude, de também ajudar. Então, essa sugestão da Josi é muito boa, porque a gente pode atender essa demanda, é uma demanda que há, né, também nesse horário do culto jovem. Para explicar mais sobre o culto jovem, já que foi mencionado, o culto jovem, ele é um culto, eu diria, que ele tem alguns aspectos específicos, né? Ele é um culto com toda uma tecnologia da igreja disponibilizada para isso, não é aquele culto à vontade, que todo mundo, né, faz na sua casa e tal. Esse é outro tipo de programação, que a gente tem também, que é o Imersão Jovem, que é um negócio que tem pessoal lá de bermuda, esportiva, não sei o quê, vai jogar bola, e daqui a pouco ora, daqui a pouco canta, daqui a pouco também sobe no monte, e sei lá, e ora mais um pouco. O que tiver que ser é no Imersão Jovem, que é aos sábados, né? Uma vez no mês, é o último sábado do mês. O calendário todo a gente vai estar passando, a agenda, tudo isso vai sendo colocado nos grupos e nas mídias da juventude. Quem não está acompanhando as mídias da juventude, procura aí, Jovens PIBCG, Instagram, Facebook, você vai achar a gente lá. Mas o culto jovem, ele já é um culto realmente, apesar de ser jovem, divertido também, tem gente legal ali, brincando, pulando, cantando, gritando, visitante, seja bem-vindo, já fiz vários ali. Mas, assim, é um culto que tem um pouco mais de organização, né? Porque está dentro da igreja, dentro do templo, utilizando as dependências, utilizando toda a gama de tecnologia que a igreja disponibiliza, mas não vai deixar de ser jovem, mas tem todo um preparo. Então, esse culto jovem, que era quinzenal, e a gente tentou, então, diminuir esse compromisso de programações formais, passou a ser mensal. E sendo mensal, ainda tem isso. Vai ser alternado. Um mês, num determinado mês, vai ser organizado pelos jovens. No outro mês, vai ser pelos adolescentes. E a união de treinamento é para treinar, para chegar na hora desse culto, fazer funcionar. E, ao mesmo tempo, quando chegar o mês de agosto, que é o mês de juventude, que tem uma série de programações, e a conferência, com 3 cultos, 4 cultos, dependendo, também os adolescentes estarem tranquilos para fazer a programação, estarem treinados, porque nós estamos preparando eles para serem os nossos continuadores aqui na igreja. Nós não vamos ficar aqui para sempre, eles vão continuar
Nós temos que deixar um legado bíblico de vivência aqui na igreja. E eles precisam aprender. E eles são melhores que a gente. É a gente que às vezes subestima. É só você ver quando eles planejam alguma coisa, até para esconder a gente, eles são rápidos, entendeu? Mas assim, então o culto jovem, ele é um culto formal. Apesar de ser com a cara do jovem, do adolescente, ele tem uma formalidade. E o adolescente vai aprender isso também nesse encontro de união de treinamento, que ele está chamando de juntim, para colocar em prática isso. A gente ensinar, não é assim que faz, tem que mandar um e-mail, aqui na igreja tem que pedir, tem que solicitar, tudo isso ele vai aprender, tá certo? A irmã Fabiane, deixa eu passar. Às sextas-feiras eu trabalho à noite, então eu procuro, né, sempre possibilitar o Luan de vir. Eu tenho uma dificuldade com o horário do culto, ele termina muito tarde. Eu acho que para o jovem isso é tranquilo, mas para o adolescente, que a gente ainda tenta manter o controle, para mim fica um pouquinho complicado, porque eu não... lá em casa a gente tem o hábito de dormir mais cedo. E para mim fica complicado, 10 horas, 10 e pouca da noite, estar aqui ainda na igreja. Essa é uma dificuldade. Outra coisa que eu gostaria de perguntar é sobre a banda e sobre o PG da sexta-feira, com quem que vai ficar. Então, com relação ao horário, o horário é o seguinte, quando a gente consegue começar às 7h30, a gente consegue acabar no máximo 9h30. Mas, na verdade, esse último agora, inclusive, eu até não lembro como é que foi, não, mas a gente reduziu bastante o culto. Eu não lembro agora que horas que acabou, mas a gente reduziu bastante. Só que teve uma chuva, a gente só começou 8 horas. Então, assim, ou a gente começa às 7h30 com a igreja vazia, porque não tem um jovem adolescente aqui 7h30. E aí a gente acaba às 9 horas, entendeu? Ou a gente tem que considerar estender um pouquinho, começar. Eu estava até pensando se a gente ia começar às 8 horas oficialmente, para tentar acabar no máximo 9h30. Aí eu pergunto, 9h30 dá? Para a sua demanda aí? É razoável. Eu digo isso porque o culto de quarta-feira, o limite do culto é acabar às 9h30. Então, se a gente acabar às 9h30, mas a gente precisa que eles estejam aqui no horário. Porque não dá para a gente ficar fazendo culto online. Às vezes a gente... É uma questão de disciplina, porque se o culto começa às 7h30 e não começa porque não tem ninguém, então ele vai sempre chegar mais tarde. Então a gente que tem que discipliná-lo. Então, assim, o culto, ele termina cheio de gente, mas começa vazio, entendeu? Então o segredo é a gente começar com gente e terminar, né? Mas assim, a gente vai se atentar ao horário, mas a gente tem essa dificuldade. Então assim, eu consigo começar o culto 7h30 se tiver gente. Eu preciso de vocês, vou fazer uma experiência agora, na segunda sexta-feira de março. Está marcado para 7h30. Se eu não conseguir começar 7h30 com uma quantidade razoável, só chegar 8 horas, eu vou em abril mudar para 8 horas, aí eu termino 9h30, tá? Vamos trabalhar para terminar 9h30. Oi? Sim, do PG da banda, né? O Bruno e a Aline são os líderes, até então, do PG que cuida da banda. O PG e a banda vão continuar. No momento de que forma? Com a Aline ainda. A Aline, o Bruno já está em outra igreja, servindo lá, né? Como a gente já informou, o pastor reforçou hoje. Ele está lá como uma espécie de um diretor de música, em vez de substituir a ministra de música que está lá, e que vai, em algum momento lá, já estão conversando lá, todo mundo lá, ela vai sair do ministério e ele vai, na medida que funcionar bem lá, e vai permanecer lá. Então, é um caminho, a princípio, nesse momento, sem volta. O Bruno não voltará agora. Então, a gente estava ainda aguardando se o Felipe, irmão da Aline, retornaria ao Rio de Janeiro, porque ele faz faculdade lá em Pelotas, ele fez uma prova de transferência para o Rio de Janeiro, passou e não quis vir. Entendeu? Então, aí eu não sei. Então, para que faz a prova? É a cabeça do jovem, né? O jovem é assim, está cheio de dúvida, né? Então, assim, o jovem fez, passou, vamos? Não. Então, ele vai ficar lá. E aí, no momento, nós vamos funcionar ainda na sexta-feira, Silas? Por enquanto, na sexta-feira, com o Silas e com a Aline. E eu vou estar chegando também de Cabo Frio, na medida que eu chegar, eu apareço também. É o que a gente vai fazer de forma interina, para que a gente entenda como vai funcionar. Mas a tendência é que a gente possa perceber até entre os adolescentes ali, se alguém ali desponta, não como liderança no sentido de que vai dar um estudo bíblico, não que não possa, pode também, mas não dá para ficar sempre ali sendo líder, né? Mas até ajudar a gente como líder de ensaio, né? Porque ensaio é uma coisa, PG é outra.
unir aquele útil ao agradável ali, mas a gente não vai ficar dessa forma. Então, interinamente, vai continuar no mesmo dia, no mesmo horário, será feita uma comunicação para retorno das atividades, esse grupo específico, com os seus ensaios e também com o seu PG. Agora, quem quiser, né, que seu filho é músico e tal, quer participar, é só falar com a gente, é só vir. E outra coisa, não é proibido participar em mais de um PG, se tem tempo e disposição para participar de todos os PGs da igreja, o PG não é grupo fechado, tá certo? É só falar com a gente que vai em todos também. Tá bom? Alguém levantou a mão aí, eu me perdi aí, quem foi? Calma aí, Eu ia perguntar o horário que vai começar o PG da banda e os ensaios, para poder eu me organizar. Mesmo horário, não sei, acho que é 7h30, né? É o mesmo horário, eu vou confirmar lá no... Eles têm um grupinho de WhatsApp que a gente vai entrar lá e vai... Só para relatar, irmãos, que a banda agora vai estar mais junto, mais atividades, porque o louvor dessa união aí, de 15 em 15 dias, vai ser com eles que vão conduzir, entendeu? Para quando chegar no culto do templo, lá o culto jovem, eles já estão afiadinhos para conduzir o louvor lá dentro também. Mais alguém? Já deu 7 horas? Oi? Ah, vocês querem saber a diferença? Coral Teus não é da juventude. Coral Teus é do Ministério de Música. Eu como regente do Coral Teus, eu me submeto à liderança da ministra de Música. Então, tudo que tem a ver com Coral Teus é Ministério de Música. Mas se querem saber como funciona, toda terça-feira. Sim, são distintos. O coro, como o nome diz, é um coral de jovens e adolescentes, de 12 a 35 anos, pode participar. Tem que saber cantar? Melhor que sim. Mas se não souber, entra no bolo que a gente vai ensinando, não tem problema não, entendeu? Ensaio do Coro Teus nem eu estou lembrando, é terça-feira, só que não é mais toda semana, tá? É quinzenal. Então, próximo ensaio, voltando às atividades aí, dia 7 de março, às 19h30, tem grupo de WhatsApp, é na sala 205. E quem quiser mais informações sobre o Coro Teus, me procura no privado, no Zap ou ali fora, a gente vai informar. Todos os adolescentes são bem-vindos a participar, mas existe um coro específico de adolescente, que é regido pela Leda, a mãe da Carol Dutra. Esse coro também às terças-feiras, na sala, não 205, 204 ao lado, não é 19h30, é mais cedo, 18h30, o que permite participar dos dois. Agora, e se participa de embaixada? Faz uma alternância. Se participa de mensageira, faz uma alternância. Eu não sei se lá eles vão querer, mas assim, a gente não tem problema não, tá? Não, lá não pode faltar. Lá não pode fazer alternância. Então tá bom. Quem quer falar? Quer falar ou não? Fala. Que bom, que bom. Sobre a banda de adolescentes, para distinguir, ela faz parte do Ministério aqui da Juventude. E é uma banda de louvor comum, como vocês sabem como funciona uma banda de louvor. Pessoal tocando, pessoal cantando, fazendo os louvores das programações da juventude com ênfase nos adolescentes. E a banda de jovem é a mesma coisa, com ênfase nos jovens. É o que a gente tem de música. Se quem quiser criar um grupo de teatro, estamos aguardando aí, tá? A gente não dá para fazer tudo, né? Beleza? Eu sou pastor, apesar de trabalhar com música, eu sou pastor. Eu estou querendo saber se o discipulado é uma coisa e o PG é outra. É isso que eu estou querendo saber. O discipulado e o PG. O PG é para discipulado, mas o discipulado pode acontecer mesmo fora do PG, da reunião do PG. O que a gente tem é que os líderes de PG, eles são discipuladores que passaram no critério bíblico para estarem na posição de líder de PG. Então, agora, nada impede um outro crente, até líder ou não, estar ali discipulando em particular. Não quer dizer que a gente tem conhecimento. O que a gente tiver conhecimento, a gente vai, né, apoiar, vai aprovar. Mas se a gente não tiver conhecimento, não faz parte da nossa orientação. Não que a gente proíba, porque somos livres aqui na igreja. Mas nós não estamos orientando. Só estamos orientando aqueles que chegam a nós, olha, eu estou conversando com fulano, que eu percebi que ele está precisando de um acompanhamento. Aí é uma outra conversa. Então, o discipulado ele pode ser um mano a mano,
Mas a gente só vai participar desse discipulado como juventude se a gente for informado e de alguma forma a gente puder ajudar. Mas a igreja é livre para, né, se relacionar, né, mutuamente, os crentes, né? Agora, discipulado então é isso, é quando uma pessoa com a outra ali caminha com ela. Agora, nesse sentido, biblicamente falando, é necessário, para que seja um discipulado mesmo, é que haja um líder, né, um mestre, que está ali ensinando alguém que está aprendendo com ele, né? Então você tem um mestre e um discípulo, essa é a ideia. Discipulado na Bíblia é Jesus, que era o mestre e os discípulos. Então o PG, ele tem essa abordagem, de que você tem um líder que funciona nesse papel de mestre, e os discípulos estão ali aprendendo com esse mestre de forma bíblica, né? E o PG, a gente fala PG, mas ele é PGM, né? Ele tem a letra M, porque a gente vai, inclusive, enfatizar nesse ano a letra M na juventude, que é a multiplicação. Sempre bíblica, nada industrial, orgânico, espiritualmente, bíblica, entendeu? Então, assim, por que multiplicação? Porque o PG, e agora PGM, ele tem uma conotação evangelística. Pessoas que nunca pisariam na igreja podem pisar na sua casa, naquele PG que está aberto ali. Eu não vou na igreja, não gosto, mas eu vou na sua casa porque eu gosto de você. Aí a pessoa vai lá e ouve a palavra. Então, esse é o objetivo do PGM. Com relação a discipulado, lembrando, para que seja algo da juventude, tem que ser conversado com a gente. Senão, não tem como a gente dar ajuda daquilo que a gente não está sabendo, né? Às vezes a pessoa fala, conversa, não quer ajudar. Alguém tem que saber, tem que ver. Aqui na igreja tem liderança, né? Então, alguém tem que saber. Se a gente não está sabendo e existe um discipulado acontecendo, é porque algum outro ministério está contribuindo nessa área também. Ficou claro isso? Tá? Alguma dúvida para tirar? Então, assim, gente, outras dúvidas virão na caminhada. Só reforçando, então, o culto jovem, ele é quinzenal, ou mensal, alternado com imersão. O culto jovem, ele é às sextas, segundas e sextas-feiras do mês, tá? E o imersão é no quarto final de semana, no sábado, bom? Então, intercalado com esse imersão e o culto jovem são os PGs, tá? Então, toda semana, o seu filho vai ter alguma atividade bíblica voltada, né, para o desenvolvimento do caráter cristão dele, no que tange a juventude, tá? Agora, se ele participa de embaixada, de coral, aí já são outras coisas que não necessariamente tem a ver com a juventude, mas ajuda, sempre ajuda. Então, você que tem que administrar a agenda do seu filho, para que ele possa dar conta de tudo e, ao mesmo tempo, ser um bom estudante na escola, dar bons exemplos também lá fora, tá certo? Alguma outra dúvida? Não? Vamos encerrar, porque a gente tem um lanchinho lá, pessoal, tá? Então, vamos ficar de pé para encerrar? Algum pai quer fazer essa oração de encerramento, consagrando esse momento? Já agradecendo pelo nosso alimento? Algum pai ou mãe ou responsável? Senhor Jesus, muito obrigada por este momento. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Por aqueles também que não puderam vir, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos dando sabedoria para instruirmos, Senhor, os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E que eles nunca se desviem, Pai. Senhor, abençoa essa equipe, Senhor, abençoe o pastor Henri, toda essa liderança, Senhor. Que o Senhor possa estar com eles também, usando-os poderosamente nessa caminhada. Nos ajude a sermos parceiros, a estarmos caminhando lado a lado, Senhor, para o crescimento espiritual de cada adolescente, Pai. E que eles sejam, Senhor, futuros líderes, como foi dito aqui. Abençoe cada um aqui. Esteja também agora com a nossa comunhão e com o culto, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém.